Boa tarde, pessoal. Tá tudo certo com vocês nessa quinta-feira? Mais uma live de quinta? Ai, ai. Vou esperar o pessoal entrar, porque o tema da live de hoje é um tema bem básico. E aí, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Coloca um ok aí que a gente já começa a falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês aqui. Boa tarde, Marcelo. Deve estar me ouvindo bem, né? Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à minha 19ª live. Eu tava vendo aqui, gente, que já era pra eu ter feito muito mais live, né? Que ano passado eu dei uma pausa. Esse ano que eu retomei as lives de quinta-feira. Mas, né, as coisas são assim mesmo. Mas, de qualquer forma, 19ª live dá um sustinho já, né? Bom, o objetivo dessa live, como todas as outras, é trazer informação para vocês, né? Tentar trazer alguma novidade, só que hoje a live é um pouco diferente, né? A live ela não tem o objetivo de trazer alguma novidade. A live de hoje, como na caixinha muitas pessoas colocaram coisas aleatórias, né? Perguntas aleatórias que não dava para juntar e fazer uma live, eu falei assim, gente, vou fazer uma live como se fosse um dicionário da tecnologia de aplicação, né? O que a gente mais fala em tecnologia de aplicação no campo, né? Que a gente entra em contato, para a gente conseguir entender a linguagem melhor do produtor, do aplicador, né? Ah, gente, o carro do abacaxi tá passando agora aqui na minha casa, Jesus Cristo. Bonito sendo bonito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses termos técnicos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa cada um deles e a importância de cada um deles. Se tiver algum termo técnico que vocês queiram que eu aborde além desses, né? Tem muito mais do que esses, né? Eu separei 8 aqui para vocês. Pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tirando dúvidas de vocês sobre esses termos, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline, sou engenheira agrônoma, trabalho com tecnologia de aplicação desde 2006, né? Para quem é novo aqui no perfil. Eu falo sempre aqui no perfil sobre tecnologia de aplicação, posto rotina, às vezes a rotina não me permite, né, publicar, porque alguns clientes, pelo contrato de confidencialidade, a gente não consegue filmar e tudo mais. Mas a gente trabalha na teoria e na prática com tecnologia de aplicação, tá? E hoje a gente vai abordar algo que eu considero o básico, né? Só que é assim, gente, o básico também tem que ser dito, né? E ninguém é obrigado a saber tudo. Por exemplo, a gente sai da agronomia, a gente não é obrigado a saber todos os termos técnicos de todas aquelas matérias que a gente vê. Até sábado passado eu tive uma reunião com o pessoal que trabalha comigo no Instagram, tem o pessoal do marketing e tudo mais. E eles falaram alguns termos que eu não estava entendendo, que eu não estava habituada. Então é normal, né? É normal a gente que não tem o dia a dia com aqueles termos, a gente acabar não usando, não sabendo o que significa, ou muitas vezes confundindo, né? Então aqui eu vou para o primeiro termo, né? Para ser um bom profissional, então a gente precisa primeiro saber o básico. E depois de saber o básico, aí a gente avança tanto estudando mais quanto praticando também, tá? Vou colocar o primeiro termo aqui, que eu achei engraçado. Como professora eu nunca ouvi, né? Como professor era sempre pulverizador, autopropelido, né? Pulverizador terrestre, mas no dia a dia o pessoal chama de PV, né? Muitas vezes mandava WhatsApp pra mim, Jaqueline, vem aqui dar uma olhada no PV, eu falei, gente, pulverizador PV, eu com aquela mentalidade de professor ainda, até me habituar, então apesar de ser algo básico, era uma sigla que eu aprendi no campo, né? Não foi a universidade que me trouxe. Então, na região que vocês trabalham também tem essa sigla de PV para pulverizador, gente? É o famoso PV? Bom, o segundo termo eu já abordei com vocês, tá? E ele se confunde. Vou até alterar aqui. O segundo termo eu abordei com vocês na live da semana passada, que é uma live sobre vazão. Então, a gente falou sobre baixa vazão, falamos sobre alguns termos, né? Só que o que eu vejo no campo? No campo, o pessoal confunde muito vazão com volume de aplicação. Lógico que as duas unidades são bem correlatas, né? Se você quer diminuir, por exemplo, o volume aplicado no campo de 100 para 50 litros por hectare, consequentemente, você tem que escolher uma ponta com menor vazão, né? Mas na matemática, né? O que seria vazão? Vazão, a gente tem aqui a unidade de medida litros por minuto. Então, a gente tem um volume por unidade de tempo. Mas é verdade também, Kleber. Até eu me policio
Porque muitas vezes eu falo Uniporte, né? E na verdade qualquer um ouça da Stara, da John Deere, eu falo assim, gente, eu tenho que me habituar a falar autopropelido, mas eu não falo, gente, raramente eu falo autopropelido nesse caso. Mas a segunda palavra nossa é a vazão. Então eu vejo que muita gente fala assim, nossa, mas depois que diminuiu a vazão de 100 para 50 litros por hectare, o pulverizador ele tá com muito mais autonomia, eu abasteço menos. Aí eu falo, gente, tá, né? O que a gente reduziu foi o volume de aplicação, que é em litros por hectare, né? Volume por unidade diária. A vazão, obviamente, foi alterada também. Então a gente escolheu uma outra ponta, numa outra pressão, para ter uma menor vazão, consequentemente menor volume de aplicação. Então esse aqui é até um slide que os meus alunos têm acesso, ele tem uma animaçãozinha que não vai dar para passar aqui para vocês, que eu dei um print, mas é uma proveta lá embaixo que você vai cronometrar um tempo e vai coletar naquele tempo. Então, se em 30 segundos você coletou 200 ml, então a vazão é 400 ml por minuto. Então a gente tem essa questão, né? E a questão da transformação de unidades também da vazão, tem aqui, né, um galão, equivale a 3,785 litros por minuto. E tem essa tabela que eu mostrei para vocês na semana passada, porque semana passada a gente falou um pouco sobre baixa vazão também, tá? E o irmão da vazão, que é o irmão gêmeo da vazão que todo mundo confunde, é o nosso terceiro item, né? Terceiro item. Esse sim, né, que o pessoal chama de vazão no campo. 100 litros por hectare. Qual que é a vazão que você está usando? 45 litros por hectare, né? Na aplicação aérea, qual que é a vazão? 10 litros por hectare, 20 litros por hectare, assim por diante. Então o pessoal fala muito vazão, sendo que na verdade é volume de aplicação. Mas é lógico que eu não estou aqui para corrigir, para apontar o dedo para ninguém. É só a título para vocês saberem, a título de curiosidade. E até a questão de fórmula, de cálculo, né? O cálculo da vazão é diferente do cálculo do volume de aplicação. Então, se vocês querem saber quantos litros por hectare que está distribuindo, você tem que ir lá e ver a fórmula do volume de aplicação ou taxa de aplicação, né? Taxa de aplicação também, muitas vezes a gente fala. Mas o que eu vejo aqui, até o Kleber está falando do volume, o que eu vejo aqui, Kleber, que o pessoal fala vazão, tudo vazão. Tanto o volume quanto a vazão é tudo vazão, né? Mas tem essa pequena e grande diferença. Então, aquilo que eu falei antes, é lógico que para a gente diminuir a taxa de aplicação ou volume de aplicação, consequentemente, a gente vai ter que diminuir a vazão também, né? Para a gente conseguir dar conta daquilo que a gente se propôs, né? Bom, vazão e volume, os dois irmãos que são parecidos, mas são iguais, mas são diferentes. Tá tudo certo para vocês? O outro, gente, eu fiz até o segundo vídeo do meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, gente, vão lá, façam o cadastro, a inscrição no meu canal do YouTube, tá? Porque eu até tava comentando com o meu marido, que também é agrônomo, falei assim, gente, aquele canal do YouTube, eu vou saber que deu certo quando eu começar a fazer propaganda da Insider. Já pensou falando do cupom da Insider? Que legal. Aquelas que não têm maturidade para ter canal do YouTube, né? Bom, o terceiro, né? O quarto item que eu vou falar para vocês, então a gente já falou do PV, vazão, que é litros por unidade de tempo, litros por minuto, galões por minuto. Volume, que é litros por hectare, né? Volume aplicado, taxa de aplicação. E o que se confunde também, assim como vazão se confunde com volume, a ponta de pulverização também se confunde com o bico, né? Então a ponta de pulverização é só essa ponta, apesar de que algumas pontas de pulverização já vêm com a capa para você fixar na barra, né? Então tem aquelas pontas também. Mas no geral a ponta é o que vai proporcionar o tipo, a forma de emissão do jato, a vazão necessária, a vazão ela vai variar conforme a pressão, né? Então a gente tem, né, a escolha de diâmetro de gota de pulverização, que a gente vai falar aqui também sobre. Então, o nosso quarto item é a ponta de pulverização. Então a ponta pode ser cone cheio, cone vazio, leque simples, leque duplo, indução de ar, 3D, então tem uma infinidade de pontas de pulverização que é responsável pela forma de emissão. Já o que se confunde, gente, só falta não ter salvo esse bendito desse bico de pulverização, gente, mas como assim? Pra mim que eu tinha salvo aqui no Instagram, deixa eu pegar da minha galeria. Gerenciar.
Vamos pegar aqui. Gente do céu, tem tanta coisa nesse... Eu vou pegar esse aqui que é um print do meu canal do YouTube, mas tá tudo bem. Se for esperar chegar o que é certo, não vai... Pessoal, e o bico de pulverização, né? O bico é todo conjunto. Então tem a capa que vai fixar a ponta, o anel de vedação, o elemento filtrante, né? Então todo esse conjunto é o bico do pulverizador. Então algumas vezes a ponta de pulverização e a capa elas são juntas, né? São unidas. O elemento filtrante, o anel de vedação. Então assim, pode ser que tenha todo o conjunto, pode ser que alguma dessas peças sejam unidas, mas o bico de pulverização não é só a ponta, né? A ponta, sim, é responsável pela forma de emissão, pela vazão, pela distribuição de gotas, pelo ângulo de abertura, que também vai afetar a altura da barra. Então, a gente tem essa diferença da ponta de pulverização para o bico. No geral também, né? Todo mundo fala bico de pulverização. Raramente eu ouço as pessoas falar, qual ponta de pulverização eu pego? Não, vai lá e pega o bico. Não, traz 55 bicos aqui para casa. Mas a gente consegue entender que é a ponta de pulverização na verdade, tá? Então, a diferença de ponta e bico, assim como a gente viu hoje, a diferença de vazão para volume de aplicação, tá? Pode ser que para alguns de vocês que estejam assistindo os vídeos, assistindo essa live, seja tudo muito óbvio, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Eu fiz uma reunião com o pessoal lá do online, né? E tem alguns termos lá que para eles tá tudo bem, mas para mim eu falei assim, gente, o que quer dizer isso, né? O que quer dizer CPL? O que quer... Assim, falei, primeiro a gente tem que entender o que significa para depois a gente dar um próximo passo. Então, por isso que eu tô abordando hoje, né, esse tema que, na verdade, é como se fosse como se diz? Um dicionário, um mini dicionário para tecnologia de aplicação. Bom, já estamos chegando aqui no próximo. O próximo, gente, eu vou explicar aqui rapidamente, mas é algo que eu acho muito interessante, né? Filtro, peneira são sinônimos, né? Então, ficou tão ruim assim. Vamos colocar desse jeito. Desse jeito acho que fica melhor, que estava cortando a imagem, né? Vamos falar agora do filtro ou peneira. Então, ela tem uma unidade, já vou explicar o que é junto, né? O mesh, a unidade dos filtros, a unidade da peneira. E o que quer dizer o tal do mesh? Gente, tem até um carrossel que eu fiz. Carrossel que eu mesma fiz, muito mal feito, né? Não tinha, naquela época não tinha uma pessoa trabalhando para mim. Tem até que refazer para deixar mais atrativo para vocês. Mas tá bem explicadinho lá o que significa. Então eu trouxe aqui, caso vocês não tenham visto. Senão vocês dão uma passadinha também lá no perfil e dá uma olhada no carrossel sobre filtro, né? Mas o que é o mesh? Mesh é uma unidade de medida, né? Que é quantos orifícios tem esse filtro por polegada quadrada. E eu já vi também algumas pessoas que trabalham com tecnologia de aplicação, porque eu consumo esse conteúdo também, né? E uma pessoa que trabalha com tecnologia de aplicação falou polegada linear, né? E tá lá o vídeo salvo, o Reels. Falei assim, gente, não é polegada linear, não é polegada quadrada, né? E muitas vezes a gente fala até sem pensar, a gente, enfim, fala e deixa batido. Parece que a gente falou certo, mas na verdade a gente fala alguma coisa diferente. Mas é uma peneira de 30 meshes, um filtro de 30 meshes, são 30 orifícios por polegada quadrada. Então, se vocês olharem aquele cinzinho ali da imagem, se vocês contarem, 5 vezes 6, 30 orifícios por polegada quadrada, tá? E mais uma curiosidadezinha aqui do filtro. Deixa eu ver se... Ai, que pena. Não sei por que tá ficando desse jeito, gente. Tem as cores do filtro, mas isso aí também... Essa imagem tem no carrossel, explicando o que significa, né? Mas tem ali os meshes, o tamanho do orifício e também tem a espessura do fio, né? De acordo com a espessura. O fio pode ser um pouco mais fino, um pouco mais grosso. Isso vai alterar também, né, o tamanho. Aqui, ó. Então, a gente tem o número de meshes, a espessura do filtro em micrômetros, a distância entre os dois. Então, conforme a gente tem uma peneira, por exemplo, de 100 mesh, o orifício dela é muito menor do que uma peneira de 50 mesh. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com mancozeb
ou vai trabalhar com produtos SC, né, que é suspensão concentrada, aquele produto que na verdade a gente compra líquido, mas o ingrediente ativo é um sólido que está disperso lá, a gente tem que tomar cuidado com os filtros. Então o filtro com uma peneira de 100 mesh, o buraquinho, o orifício é muito pequeno. Então é necessário, é interessante que a gente pegue um filtro com uma maior distância entre esses fios, né, com um menor número de abertura por polegada quadrada, como consequência a gente tem também uma abertura melhor, uma abertura maior e mais adequada para aquela formulação. Ah, mas uma pena que não apareceu legal essa imagem, mas aí tem no carrossel, eu convido os senhores para dar uma olhadinha no carrossel que vocês vão gostar. Deixa eu ver, aqui tá maiorzinho, ó. Esse aqui é um print do carrossel. A gente tem ali, ó, uma peneira de 80 mesh, o amarelinho, né? Então, tem 80 orifícios por polegada quadrada. Então, a gente tem aqui os fios, né? 0,18 a gente tem por 0,14. Então, a gente tem 0,14 a abertura e a malha 0,14, né? O fio é 0,14 de espessura e a abertura é 0,18, né? Se a espessura do fio ela é menor, de 0,14 ela vai para 0,10, a abertura consequentemente aumenta. Então esse diâmetro, né, esse tamanho da partícula que pode passar nessa peneira, nesse filtro, é maior, né? Então a gente tem aqui já o que eu ia falar para vocês, né? Então eu falei da peneira, tô falando aqui o sétimo, que é o mesh, que é o número de orifícios por polegada quadrada. E agora por último não, porque ainda tem o DMN e DMV, mas ainda nessa imagem, o que quer dizer o micrômetro ou a micra, né? Olhem vocês ali, nessa de 80 ainda que tá grifadinha. O 0,23, né, que é a abertura do orifício dessa peneira com a espessura de 0,10, então 0,23 milímetros equivale a 230 micras. Então aqui a gente já tem um tamanho máximo de partícula que ela vai filtrar. Então a gente já tem esse tamanho, esse diâmetro da partícula, né? Então a gente tem, por exemplo, se a malha, né, se o fio da malha é 0,14, a abertura é 0,18, quer dizer que uma partícula de até 180 micras, né, porque micra já é o plural de micrômetro, né, então não tem o S. Então um pó de até 180 micra vai passar nessa peneira. Então, a gente tem também essa questão da peneira com o produto que você está adicionando na calda, tá? Então, essa tabela aí ela é bem interessante, tem lá no meu perfil, se vocês quiserem dar um print também para ficar com vocês, é bem interessante, principalmente no que diz respeito a tipo de formulação, a troca de peneira em detrimento da formulação e assim por diante, tá? Falando agora em micra, que ali eu já estou explicando que 0,23 milímetros equivale a 230 micras, vamos lá ao que há de mais importante. Ao que há de mais importante, quem é meu aluno já deve estar enjoado desse slide, e que é medido em micra, que é o diâmetro da gota, né? Então tem o diâmetro da gota, gente, que... Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Começar, como diz aqui no OMS, começar do começo, né? A gente faz uma aplicação de defensivos, tá? Então, a gente fez uma aplicação de defensivos e eu quero que vocês usem a criatividade agora. Faz de conta que todas essas gotinhas que saíram aí, tá vendo que tem gotas de diferentes tamanhos? São essas gotas que chegou naquele papel sensível, tá? E aí o Dropscope, graças a Deus meu Dropscope novo vai chegar amanhã. Já não tô aguentando mais viver sem Dropscope, amanhã ele chega. Mas o Drop e os outros programas, aplicativos de tecnologia de aplicação, o que eles fazem? Eles vão pegar todas aquelas gotas que ficou no papel sensível, né? Deixa eu pegar uma outra imagem, ver se eu tenho uma do papel sensível aqui para mostrar. Devo ter. Ó, ele vai pegar todas essas gotinhas do papel sensível e vai colocar enfileiradas, tá? Então, essas gotinhas do papel sensível, o programa deixou elas enfileiradinhas desse jeito. Agora, vamos supor o seguinte, que chegaram só 17 gotas no papel sensível. Vamos supor que chegaram só essas 17. Olha só que interessante o que seria o DMV. E aí, a gente aplicou 10 litros por hectare, tá? O que o aplicativo faz? A gente tem o DMV,
tá? O DMV separa o volume aplicado em duas partes iguais. Então, se eu apliquei 10 litros por hectare, 5 litros por hectare são gotas menores que o DMV e 5 litros por hectare gotas maiores que o DMV. Então, notem vocês que divide o volume, tá? Até ali na caixinha, divide o volume 50%, 50%. Não necessariamente em número, porque olhem vocês o seguinte, aquelas duas gotas maiores têm o mesmo volume de todas aquelas gotinhas pequenininhas ali, tá? Então o DMV ele é muito importante porque é através do DMV que as gotas são classificadas em finas, muito finas, médias, grossas, muito grossas, é através do DMV, tá? E o diâmetro da gota é medido em micrômetro ou micra, tá bom? Então a gente tem essa questão. Aí tem o primo pobre, o irmão mais feio, né? Sempre tem o irmão que não é preferido, né? Que é o DMN. Então, aquelas mesmas 17 gotinhas, tá? Que chegou no papel sensível, agora ele vai ler como DMN. Então, chegaram 17 gotas, 8 gotas menores, 8 gotas maiores, e a gente tem a gota com aquele determinado DMN. Mas para que é importante a gente entender o DMV e o DMN? Primeiro que o DMV é padrão internacional para classificar diâmetro de gotas, né? Para classificar a aplicação. Se a aplicação foi feita com gotas finas, grossas, muito grossas. É o DMV, padrão internacional. E o DMN, ele serve para quê? Para fechar a nossa conversa aqui, que eu já passei 1 minuto, né? A live geralmente 20 minutos. Para que serve? Então, a gente tem aqui os dois, né? O DMV dividir o volume aplicado em duas partes iguais. E o DMN, né, de 17 gotas, 8 gotas menores, 8 gotas maiores, aquela gota 9 é a gota do DMN. Se a gente tem uma aplicação perfeita, aquela aplicação que todo agricultor, que todo agrônomo, que todo aplicador sonha, que todas as gotas sejam do mesmo tamanho, a gente vai ter um relatório de aplicação com o valor do DMV muito próximo do valor do DMN. Então, se vocês forem comparar a aplicação e qualidade de aplicação e homogeneidade de aplicação, você pode olhar amplitude, coeficiente de variação e pode-se também calcular o coeficiente de homogeneidade, que é o DMV sobre o DMN. Mas, se você vê que em uma aplicação o DMV e o DMN são bem parecidos e depois o DMV e o DMN são muito diferentes, então, qual vai ser a escolha de vocês? Aquela aplicação cujo DMV e DMN são muito parecidos, consequentemente foi a melhor aplicação, tá, gente? Bom, então a gente falou hoje sobre, no nosso pequeno dicionário de tecnologia de aplicação, eu ia até inserir aqui alguns termos sobre cauda, só que falei, cauda deixa para outro dia, que eu já fiz umas 4, 5 lives de cauda, mas dá para eu fazer também uma live só com termos utilizados para cauda, né? O que é um SL, o que é um CE, enfim. Mas falamos sobre PV, vazão, volume, bico, ponta, peneira, mesh, o que é o mesh, o que é o micrômetro ou micra, o que é DMV e o que é DMN, e de quebra aqui para vocês como que a gente classifica uma aplicação de aplicação de qualidade e uma aplicação que não é tão interessante, tá? Então, pessoal, boa noite para vocês. Passei 3 minutinhos da minha live, já tô mais bem programada, né? Que geralmente quando eu tô sozinha eu falo pra vocês que vou fazer uma live de 20 minutos. E qualquer dúvida, tem mais algum termo que vocês querem colocar aqui? Ou tá tudo certo? Só o autopropelido, o gafanhoto, que é o gafanhoto mesmo? O gafanhoto eu via mais esse termo quando eu tava no Mato Grosso. É, isso aí, mesh é malha, a tradução pra malha. Isso mesmo. Tá certinho. Não soube pronunciar o seu nome. Mas sabe o que acontece? Eu sei que isso aí são sinônimos, tá? Mas acontece que muitas vezes o óbvio tem que ser dito, né? Então não tem jeito. No oeste... já entendi. No oeste do Paraná é tudo niporte. Eu acho que eu falei que no Mato Grosso é tudo niporte também. Na verdade, gafanhoto, porque eu conheci uns paranaenses que estão no Mato Grosso. Olha só para onde os paranaenses vão, né? Ai, Deus. Mas é isso mesmo, malha, ou mesh e malha é a mesma coisa, tá? São sinônimos também. Certo? Mais alguma coisa?
Aqui é gafanhoto, quando não é original. Ai, Deus. Então tá bom, gente. Até mais e até semana que vem. Se bem que semana que vem é carnaval, né, gente? Mas vamos ver como que vai ser. Até mais, fiquem com Deus.